Fala galera, professor Og Brito de volta para mais uma aula, dessa vez aula de figuras geométricas planas. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Vamos dar continuidade, à geometria e só bora! Então vamos iniciar essa aula. Figuras geométricas planas, galera? Dando continuidade à geometria. Nós já vimos o ponto, a reta e o plano. Vou dar uma acelerada aqui, olha. Uma figura geométrica, ela é formada por um conjunto de pontos, tá, galera? Olha, como se eu pudesse fazer, olha, vários pontinhos, e aí eu faço uma reta. Depois eu faço vários outros pontinhos e faço mais uma reta. Depois faço vários outros pontinhos, faço mais uma reta. E por aí vai, tá, galera? E desses pontos, ó, vão virando retas, né? Vão virando linhas, vão virando curvas. Isso daí é bem simples, tá? E agora, quando todos os pontos dessa figura estão situados no mesmo plano, ela é chamada de figura geométrica plana. Então vamos dizer que o plano ele é a nossa tela, tá? Então toda e qualquer figura que eu desenhar aqui, seja uma linha, seja um ponto, seja o que for, ela vai estar na minha tela. O que estiver fora da tela, que no caso delimitei é o nosso ponto, ela não vai fazer parte. O que eu delimitei foi a nossa tela, né? Como o nosso plano, ela não vai fazer parte do nosso plano, por isso não seria uma figura plana. Continuando. Figura geométrica é a figura geométrica que não representa todos os pontos no mesmo plano. É chamada de figura geométrica não plana, tá, galera? Então, se eu tiver um plano aqui, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Ele está plano. Porém, se eu desenhar dentro desse plano, sei lá, uma figura que ela não seja plana, deixa eu ver aqui. Se eu consigo fazer essa figura aqui. Olha. Um dado, por exemplo. O dado, ele vai poder ter uma das faces do plano, mas as outras faces elas vão estar para fora do plano. Então essa seria uma figura não plana, né, galera? Figuras geométricas que tenham comprimentos e não tenham largura são chamadas de linhas. Então, tá aqui, olha. Só tenho um risco, então é uma linha, ó, porque ela não está fechada e tal, não tem comprimento, não tem largura, então ela é só uma linha. Tudo tranquilo até aí. Existem infinitos tipos de linhas que podem ser curvas ou retas, né? Então vamos lá, como seria uma curva, né? E como seria uma reta? Curvas ou retas, mas existem infinitas, né? Agora olhem para essas duas linhas, essa vermelhinha aí e essa azul. Qual é a diferença entre elas? Vamos ver. Veja que não existem pontos de interseção nas figuras ao lado. Portanto, elas são chamadas de curvas planas abertas simples, né? Então elas não têm interseção, elas não se tocam, né? E elas são curvas, tem uma que é curva, tem uma que é plana, e elas não se cruzam, elas não se fecham, né? Então elas são planas, abertas e simples. Não tem nenhuma dificuldade por enquanto, né? Olhem para essas outras duas figuras aí. Essa que parece um 8 e essa outra aí toda em zigue-zague, né? Então, bora ver. Nestas existem pontos de interseção. Portanto, são chamados de curvas planas abertas não simples, tá? Elas também são curvas, elas também são planas, porque estão dentro do plano. Elas são abertas porque elas não se fecham, mas elas não são simples, porque elas se cruzam, ó. Aonde existem esses pontinhos aqui, ó, que elas se cruzam, são chamadas de interseção. É por isso que essas linhas aí, elas não são simples, tá? Porém, elas continuam sendo curvas, elas são planas, né, porque elas estão no mesmo plano. E elas não são simples. São abertas também porque elas não se fecham e elas não são simples, tá? Olha essas outras duas aí. Né? Essa verdinha e essa roxa, né? Bora ver o que elas dizem. Estas figuras não têm ponto de interseção. Elas são chamadas de curvas planas fechadas e simples. Olha. Então elas têm a linha aí, elas não se cruzam, né? Mas elas se fecham, né? Como no caso dessa verdinha, ela se fecha e essa roxinha também se fecha. Então elas são curvas, né? Essa daqui é uma curva, essa daqui é uma reta. Elas são
planas, porque elas estão no mesmo plano, e elas são fechadas, porque elas começam com uma linha e depois elas se fecham, tá? Mas elas não se cruzam no decorrer desse caminho aí, né? Não tem esse tipo de cruzamento, né? Então elas são simples, né? Muito tranquilo até aqui, né? Olha essas outras aí. Parece um 8, né? E aqui parece uma ampulheta, né? Aquela que vai caindo areia, né? Para marcar o tempo. Bora ver o que a menina diz aí para nós, olha. Nestas figuras existem pontos de interseção. Elas são chamadas de curvas planas fechadas não simples, né? Então elas são curvas, né? Essa daqui tem curva. Essa daqui seria com linhas retas, né? Elas são fechadas porque elas começam e depois se fecham, né? Não tem nenhum ponto em aberto. E elas são não simples. Esse não simples significa que elas têm interseção, olha, elas se cruzam. Elas fazem um caminho aí meio doido, mas elas acabam se cruzando, por elas são fechadas. Então elas são curvas planas fechadas não simples. Curvas planas abertas ou fechadas que são formadas por segmentos consecutivos e não colineares são linhas poligonais. As linhas poligonais fechadas simples são chamadas de polígonos. O conjunto de pontos dos polígonos é a região poligonal, tá? Então, quando eu tiver uma curva ou uma linha, né, sei lá, que ela vai e tal, mas ela não se fecha, isso é uma linha poligonal, tá? Ela pode ser também com linhas retas, mas ela não se fechou. Porém, quando essas linhas, essas curvas, elas já se fecham, elas já são chamadas de polígonos, tá, galera? Então aqui eu tenho um polígono, aqui eu tenho outro polígono e por aí vai, tá? Um polígono pode ser convexo ou não convexo. Não convexo também pode ser chamado de côncavo, tá, galera? A gente vai já ver esse nomezinho mais para frente. Ele é convexo quando escolhendo dois pontos quaisquer do seu interior, o segmento por eles determinado estará contido na região poligonal. Como assim? Vamos já ver. Tem uma figurinha aqui que exemplifica muito bem isso, olha. Caso uma parte do segmento fique fora do polígono, ele será não convexo ou côncavo, tá? Então, se eu pegar uma figura, como no caso essa daqui, e eu puder traçar uma linha reta em qualquer canto dela, olha, como essa linha vermelhinha aí, né, que está sendo traçada, ó, posso traçar aqui, aqui. Reparem que em qualquer lugar que eu traçar, a linha vai começar e terminar dentro da figura, tá? Não vai ter como pegar e traçar um pedaço que seja fora da figura, isso não vai existir para essa figura. Então essa é uma figura convexa. Porém, essa outra figura aqui, ó, já tem uma parte dela que eu vou traçar uma linha, ó, tracei aqui a linha, né? Que a linha infelizmente vai começar, vai terminar dentro da figura, mas alguma parte dessa linha, ó, ela vai ficar do lado de fora da figura. Isso daí é uma figura não convexa ou côncava, tá, galera? Então, temos uma figura convexa e temos também uma figura côncava. Deixa eu ajeitar, tem que ficar em 100. Aí. Então, lembre-se, um polígono é uma curva plana fechada simples, formada por segmentos consecutivos e não colineares. Estes segmentos são os lados do polígono, né? Então, vamos ver aqui, ó. Bora fazer um polígono aqui, ó. Cada uma dessas linhas, dessas curvas aí, né, que ele está chamando, são os lados do nosso polígono, tá? Isso daí também não tem nenhum mistério, né? E agora bora ver o nome de alguns dos principais polígonos aí, ó. Os principais polígonos recebem nome de acordo com o número de lados ou de ângulos internos, né? Então, o primeiro polígono, que é onde as curvas começam a se fechar, olha, por exemplo, não tem polígono com um lado, é uma linha. Não tem com dois lados ainda, é uma linha poligonal.
A partir de 3 lados, as linhas já começam a se fechar. E a partir de 3 lados, ela já tem nome, olha. O primeiro seria o nosso triângulo, né? Com 3 lados. Depois um quadrilátero. Depois o pentágono. Depois o hexágono, com 6 lados. Com 7 lados, um heptágono. Com 8 lados, um octógono. Com 9 lados, um eneágono. Com 10 lados, um decágono. Com 11 lados, um decágono. De novo aqui, ó, um decágono. Com 12 lados, dodecágono. Com 13 lados, tridecágono. Com 14 lados, tetradecágono. Com 15 lados, pentadecágono. Com 16 lados, hexadecágono. Com 17 lados, heptadecágono. Com 18 lados, octadecágono. Com 19 lados, eneadecágono. Com 20 lados, icoságono, tá, galera? E existem nomes para figuras de 21, 22, 100, 200, 1000, tá? Quem quiser eu posso colocar aqui, ou então é só pesquisar. Então hoje em dia, né, na internet, é só colocar o que você está precisando que ela já dá para você. Mas esses são os nomes mais importantes, tá, galera? Com uma menção honrosa aos triângulos, né, aos quadriláteros, né? Os triângulos, eles podem ser... tem nomes específicos quanto aos lados, quanto aos ângulos. Se tiverem todos os lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Se tiver todos os lados diferentes, ele é um triângulo escaleno. Se tiver 2 lados iguais e um diferente, ele é um triângulo isósceles. Se ele tiver, quanto aos ângulos agora, se ele tiver um ângulo reto, ele vai ser um triângulo retângulo. Se ele tiver um ângulo obtuso, ele vai ser um triângulo obtusângulo. Se ele tiver os 3 ângulos agudos, ele vai ser um triângulo acutângulo. E os quadrados, os quadriláteros, quer dizer, galera, ele também tem os seus nomes especiais aí, tá? Quadrilátero é qualquer figura de 4 lados. Porém, se ele tiver os 4 lados iguais, ele vai ser um quadrado. Os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, né? Ele vai ser um quadrado. Se ele tiver apenas os 4 lados iguais, mas não necessariamente os 4 ângulos iguais, ele vai ser um losango. Se ele tiver os lados paralelos iguais, ele vai ser um retângulo. Ele pode ser também um trapézio. Então, os quadrados e os triângulos, eles têm os Ronaldinhos aí, os Romários, né, que são os mais conhecidos, né? Já os restos, pentágono, hexágono e tal, eles já são... Ou ele é, digamos, o pentágono, ou pentágono regular. Regular significa que todos os lados são iguais. Ou ele é irregular, significa que nem todos os lados são iguais. E a mesma coisa para as outras figuras aí, tá, galera? Então, é isso, tá, galera? Essas são as nossas referências. Obrigado por ficar até o final, até. Assiste, comenta, compartilha, manda para os amigos, tá? Se inscreve no canal que o professor tá precisando da ajuda de vocês aí. Valeu, galera, um abraço!